Sally Gunn, que estará falando para nós essa noite. E nós, nesse instante, mais uma vez, elevemos nosso pensamento, pedindo a Deus, a Jesus e a essa corrente espiritual amiga que nos abriga e nos abraça sempre, para que eles estejam hoje aqui, junto a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui estão, que possamos nos sentir envolvidos por essas vibrações de amor e de paz, e que todos, meus irmãos, aqui recebam as bênçãos que aqui vieram em busca, e que assim seja. Então hoje a palavra está com o Sally. Continuemos envolvidos nas bênçãos do mais alto que nos amparam nessa oportunidade. Mais uma vez é uma bênção também estar aqui, que já me sinto integrante desta casa, sempre podendo ter a oportunidade de vir aqui para contribuir, para estudarmos, para refletirmos juntos os apontamentos do Evangelho, os apontamentos da doutrina espírita. E o tema que a gente achou interessante trabalhar hoje é Deus. Mas que relação a Deus nós pensamos principalmente nos dias difíceis que nós viemos passando nessa transformação do mundo. Muitas dificuldades, muitos problemas, muitas vicissitudes individuais ou coletivas. E como a gente lidar com a suprema bondade, inteligência suprema, misericórdia de Deus nisso tudo, se a gente vê tantos desafios aí fora. Então a gente buscou uma anotação lá do apóstolo Paulo, que ele, numa das cartas, de suas cartas aos Colossenses, ele escreveu o seguinte: Deus, Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Há 2000 anos atrás, quem sabe a história do apóstolo Paulo, que foi um sábio doutor da lei dos hebreus, como Saulo de Tarso, e foi uma pedra fundamental na divulgação do Evangelho, por todo o seu conhecimento. Ele apenas estava equivocado por um certo momento em que era apegado demais à lei mosaica. Não que a lei mosaica estivesse errada. E ele demorou um tempo para reconhecer o Nazareno. Foi necessário a visão de Damasco e todo o processo que quem pôde acompanhar através do livro Paulo e Estevão, de transformação, de resignação, de sofrimento, de recolhimento para o deserto, de abnegação, que lhe fez refletir, que lhe fez absorver com uma grandiosidade imensa a sabedoria do Evangelho que Jesus havia nos deixado. E lá, na sua trajetória peregrina de divulgação desse Evangelho, ele pôde, nessa pequena frase, trazer uma consistência grandiosa. Ele já entendia a sabedoria de Deus que tudo envolvia. Deus, Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. E o Espiritismo fundamenta toda a sua contribuição libertadora na crença em Deus, afirmando, como repetidas vezes nós lemos e escutamos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós vamos ver lá na Gênesis também, quando os Espíritos Superiores nos esclarecem um pouco mais, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta sentido, que só se adquire com a completa depuração do Espírito. E essa coerência está no conhecimento que nós temos de seres imortais que viemos evoluindo através das sucessivas existências
E se hoje a gente não consegue ainda entender essa noção íntima da natureza de Deus, algo que está em tudo, que é harmonia, que é sabedoria, que tudo está numa ordem divina. Imagina há 2, 4 mil anos atrás, a gente entenderia muito menos. Pelo menos a gente começa a ter uma vaga noção e a consciência de que mais adiante, com a nossa depuração, mais amplitude vamos ter no nosso conhecimento. Porque desde os povos mais primitivos, há um sentimento de todos os seres humanos que nós trazemos inato em nosso ser. Acreditar que existe algo superior, responsável pela ordem de todas as coisas no universo. Desde os povos mais antigos até os selvagens, os bárbaros, sempre adoraram uma divindade ou divindades que acreditavam estar numa superioridade. E foi em torno desse sentimento que surgiram as religiões do mundo. Eram tentativas humanas de explicar o que é sobre-humano. Como explicar essa ordem, como explicar essa exuberância e a beleza da vida. Nós contemplamos o universo que os astrônomos e cientistas nos trazem, os infinitos, as galáxias que pulsam numa incomparável beleza. E ao mesmo tempo que partículas minúsculas se aglutinam para formar formas fascinantes que dão sentido à vida. Do micro ao macro. Em tudo e em toda parte há uma beleza, há uma harmonia, demonstrando extraordinária capacidade do pensamento divino que envolve tudo, no qual essa imensidão do cosmos nos comove. Lá na pequena erva que se abre em perfumada flor, há estes astros fulgurantes no infinito, onde já identificam bilhões de galáxias, bilhões de universos, que nem o nosso. Os cientistas já identificaram no minúsculo DNA toda a história da evolução humana. Assim como as incontáveis constelações que existem. Há um equilíbrio que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento ainda, mesmo nas mentes mais brilhantes. E esse incomparável amor de Deus, essa inteligência suprema, é o que estabelece todos os paradigmas, todas as formas que constituem o mundo. E cada fenômeno tem efeito de uma causa. E essa causa nem sempre é identificada por nós, mas faz parte da execução do divino programa. E relacionando todo esse conhecimento com os problemas atuais que nos envolvem, é por isso que nós não podemos considerar boas apenas as ocorrências que proporcionam ligeiro prazer aos nossos sentidos. E nem podemos definir como desgraça os acontecimentos que nos convidam à reflexão e à correção de comportamento. Pois nem sempre o que se apresenta como caos é destruição. Pois nesse caos aparente existe uma ordem já pré-estabelecida, que nós não detectamos, mas os efeitos surgirão mais tarde em equilíbrio e harmonia. Assim aconteceu sucessivas vezes desde a formação do nosso globo. Transformações climáticas que mudaram muita coisa e o mundo está aí, cada vez mais evoluído, apesar
e a gente não, muitas vezes, acompanhando a mídia, não identificamos essa evolução. Mas, por fora disso, existe muita coisa boa acontecendo. Muita gente trabalhando no bem. Muita gente trabalhando em soluções alternativas para o meio ambiente, para a tecnologia. E muitos jovens de uma nova geração que também modificarão muitas coisas da justiça dos homens. Porque nós não estamos aqui nesta vida apenas por uma escolha pessoal, mas sim por uma necessidade de destinação histórica. De certa forma, existe uma parte de uma escolha pessoal nossa lá no mundo espiritual, quando desencarnamos e a nossa consciência se amplia e nós identificamos toda a nossa trajetória de vidas passadas e entendemos a necessidade de passar por muitas coisas nesse mundo. E nós fizemos muitas escolhas. Por isso, quando os Espíritos vêm nos dizer que não é só por uma escolha pessoal, mas devido também a uma destinação histórica procedente do nosso processo de evolução intelecto-moral. Então a gente precisa ter essa consciência para sair da autocompaixão, para sairmos da queixa, da autopunição, do conflito e aspirarmos luz, aspirarmos o oxigênio divino que está em tudo e que dá sentido à vida. É essa nossa ligação que trazemos aqui dentro, a centelha de Deus, para nos conectarmos com o mais alto. A ciência, por muito tempo, andou afastada da religião e principalmente da espiritualidade. Mas nos dias de hoje, mesmo que lentamente, já se aproxima dessa reflexão superior. Cientistas de valor moral já erguem suas vozes para afirmar que encontraram Deus através de instrumentos avançados, de nanotecnologia, de telescópios já postos fora do planeta, demonstrando a autoria de Deus em relação ao cosmos e tudo que existe. E alguns mais ousados já chegam a afirmar que existe uma lei moral no universo que se encarrega de tudo de maneira consciente, de maneira adequada. E o Mestre Jesus, lá naquela época, docemente chamava-o de Pai, numa expressão de infinita doçura e afabilidade, que era para nos facilitar a nós buscarmos Deus, um Pai Criador, e vivenciá-lo ao longo da nossa experiência evolutiva. Porque onde nos encontrarmos aqui nessa existência, também estarão os nossos desafios, estarão as nossas dores, estarão as nossas angústias, nós encontraremos conflitos, nós encontraremos tormentos. Mas precisamos estar certos que, apesar desses resgates que precisamos vencer, a vida não é um caminho de sofrimento. Nós transitamos em situações variadas, de alegrias, de conquistas, de satisfações, de paz, mas outras vezes de desafios, de problemas, de vicissitudes. Mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo se esclarecendo pelas mensagens que Jesus nos deixou no Evangelho, mesmo nós nos sensibilizando para os verdadeiros valores que devemos buscar, pelo desapego, pelo buscar o ser, mesmo quando entendemos melhor que nós estamos numa destinação de viajantes do infinito, rumo à perfeição, e que estamos constantemente amparados,
ainda assim vão surgir questões complexas para vencer, de modo a superarmos nossos hábitos do passado e a nos adaptarmos a novas condutas. O mundo atual está sendo constituído por ações que foram realizadas por nós mesmos no passado. Mas são acontecimentos que nos abrem as portas para o futuro, em que todos nós encontraremos o caminho rumo a Jesus. A criatura humana, por mais áspera e atormentada, por mais envolvida em paixões inferiores ou pela tristeza dos sentimentos ainda adormecidos, ela guarda bem lá no íntimo as sementes da beleza e do amor, apenas esperando os fatores, as circunstâncias que propiciem o desabrochar, o florescer desses sentimentos. E o florescer é o destino de tudo e de todos nós. No momento que compreendermos que o reino de Deus é uma obra divina que parte de dentro de nós, não esperarmos por esse reino por realizações externas. E o nosso problema é a nossa oscilação das sintonias. Ora estamos sintonizados com as forças superiores da vida, ora estamos sintonizados com um egoísmo que nos é peculiar de seres imperfeitos que ainda somos. E isso nos leva à incompreensão da vontade de Deus. E como disse a companheira na mensagem que abriu ao acaso, não existe, que falou dos problemas que são necessários, mas que Deus nos ama. Mas se Deus nos ama, Ele quer sempre o melhor para nós. E se Ele quer sempre o melhor para nós, por que ter a preocupação desmedida com o destino das coisas? Por que tentar forçar as coisas para que aconteçam? Nossas almas estão vivenciando o útil e o necessário para o nosso desenvolvimento das potencialidades naturais que trazemos guardadas. Estão aqui para ser desenvolvidas. E como diz a mensagem, é necessário confiar na paternidade universal, que rege todos. E a preocupação em relação aos problemas é uma desconfiança pelas leis naturais da vida. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo, tempo e espaço. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizagem, e muito menos com o dos outros. Pois se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque falta algo a fazer ou mesmo algo a aprender. No universo, tudo obedece a um ritmo natural. As raízes da nossa evolução corporal e espiritual estão nas nossas íntimas relações com a natureza divina. E falando de um modo mais profundo, nós somos parte dessa natureza divina. E eu acho tão lindo quando o Espírito Hamed traz a seguinte anotação: que o dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor com estrofes e versos harmônicos o poema de nossa vida, cuja métrica foi antecipadamente determinada por nós no ontem. Então nossas experiências de vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um objetivo proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero, nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer.
Mas se Deus é toda essa sabedoria, toda essa inteligência, toda essa bondade principalmente, por que Deus não melhora tudo de uma vez? Não nos impõe o conhecimento e a evolução que nós precisamos? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio dos seus filhos. Ele respeita a nossa conquista evolutiva. Ele não forçaria o seu poder ao crescimento e às conquistas que devem ser individuais de cada um de nós. Ele apenas escolheu o caminho do trabalho. E a gente sabe que quando a gente vence dificuldades grandes que se apresentam para nós, e a gente olha lá no passado, o que aconteceu e como estamos hoje, e como tem uma satisfação por esse crescimento, por essa superação, por essa elevação. Começamos a ter a noção do sentido da verdadeira felicidade das nossas conquistas individuais, de sermos arquitetos do nosso destino. E não pode haver conquistas sem esforço. Deus não quis que o mal e a desordem no mundo fosse tirada por Ele, e sim com as nossas mãos. Mas com um detalhe: Ele nos ajudaria, como um pai ajuda seu filho. Alguma parte nos cabe, e tenhamos a certeza que a parte que nos cabe, Ele não fará. Entendendo assim que somos seres imortais. A vida é uma escada. Nós vamos subindo os degraus, pouco a pouco. Quanto mais se sobe, mais luz, mais amor. Nós somos os construtores do nosso destino, com a ajuda e o amparo de Deus. Mesmo que algumas vezes nós vamos semear de maneira equivocada, nós vamos cometer ou repetir erros, experiências, é claro que vamos ter que colher. Mesmo assim, Deus não permite que colhemos 100% das consequências. Por quê? Por causa de sua infinita misericórdia. E quando dizemos que Deus não força as criaturas, mas que Ele nos ajuda, é quando precisamos nos conectarmos com Ele. Religar, de religião, de espiritualidade. É esse o ensinamento que também o Evangelho nos traz. Nós estamos aqui hoje reunidos nesta casa porque nós já compreendemos essa conexão, essa ligação que precisamos para alcançar a espiritualidade, para alcançar essa conexão com o mais alto, tentando aprender a ouvir melhor esse Pai de infinito amor. E Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, lá no livro Depois da Tempestade, ela vem nos trazer como fazer essa conexão melhor. Que dos melhores recursos, nós sabemos que é a oração. Mas a Joana faz um apontamento interessante sobre a oração. Que a oração tem um significado psicológico além do que nós imaginamos e estamos acostumados. Porque além de rogar e receber benefícios da divindade, a oração nos faculta a aquisição da autoconsciência, da reflexão dos valores emocionais, porque nós nos envolvemos num campo de vibrações especiais. Nós nos envolvemos numa sintonia com as forças vivas que estão no universo. Como falamos lá no início, respirarmos o oxigênio divino. Joana nos diz que quando oramos, nós estamos entrando numa onda com os campos mais elevados do cosmos, ampliando o nosso círculo de pensamentos, de emoções, assim também como ampliando
os nossos companheiros espirituais mais elevados, que estão sempre nos cuidando, estão torcendo, vibrando por nós. Basta nós sintonizarmos com essa vibração e nos considerarmos membro da família universal, tendo em vista a grandiosidade do Pai, o seu infinito amor, recebendo as energias saudáveis da vida, nos predispondo a aceitar as ocorrências que se fazem necessárias ao nosso processo evolutivo, rogando compaixão e ajuda, a fim de errarmos menos e acertar mais. E ela nos diz que nas nossas orações não é necessário relacionarmos sofrimentos, nem nossos anseios, porque o Senhor conhece todos os seus filhos, que somos autores dos nossos próprios destinos e das ocorrências mediante as múltiplas experiências da nossa evolução. O problema é que muitas vezes em nossas orações nós exaltamos falsas necessidades e desejamos respostas imediatas, soluções mágicas. E não é assim. Quando a gente ora, a gente ilumina-se de dentro para fora, nos tornando uma onda de superior vibração. Quando a gente sente melhor essa sintonia, a gente entende que Deus só decide o melhor, porque Ele sabe o melhor que precisamos para este momento. Dando esse passo, o próximo passo é a resignação diante dessa sabedoria divina. Porque, como muitas vezes nós ouvimos no Evangelho, Deus não nos dá o fardo maior do que possamos carregar. Nós precisamos ter esse consentimento. E o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, vem nos trazer uma mensagem em relação a essa harmonia, a esse amparo. Quando Emmanuel nos diz: por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. E esta mensagem de Emmanuel, ela quer nos dizer, é como se Deus estivesse caminhando devagar ao nosso lado. É como se Deus estivesse vendo tudo quebrado, tudo despedaçado. E Ele chegasse cuidadosamente lá no nosso mais íntimo, nos nossos anseios, e dissesse: filho, eu não disse não. Eu apenas disse que agora ainda não. Muita paz a todos.